Peixoto para falar também com vocês um pouco a respeito dessa condição que tem acometido muitas pessoas. E aí, Alex? Tranquilo, Junão? Beleza. Joia. É interessante quando fala da depressão, e um ponto positivo é exatamente quando você começa a falar sobre. Quando você começa a compartilhar com alguém, você está entendendo que você precisa. A dificuldade nossa, ou da maioria das pessoas hoje, é esconder essa questão, esse sentimento. Porque quando o Júnior pontuou aqui muito bem, me lembro de um nadador americano, Phelps, se eu não me engano, logo depois de ter ganho 8 medalhas, não sei quantas de ouro, ele fala que ele estava num quadro deprimido muito grande. E aí as pessoas não conseguem entender porque associa, não é, o bem-estar da pessoa, a posição que ele está, como se estivesse tudo vivendo maravilhosamente bem. Então, uma das principais causas que gera a depressão maior é a falta de dialogar, de compartilhar. Que a pessoa ela já entra num quadro deprimido, ela não quer falar com ninguém, né? Aparentemente ela cria um estado que ela se sente bem, por isso que o ser humano, ela tem essa capacidade, quando fala que a pessoa tem que ser sem máscara, né? Mas na verdade, no convívio das pessoas, quando a pessoa ela expressa um quadro deprimido, de angústia, de isolamento, ela está num nível muito elevado. Então, o compartilhar, o que vocês estão fazendo aqui é algo muito importante, é o compartilhar. É ver na outra pessoa a possibilidade também de ser curado. A depressão é um dos maiores problemas que a gente vê hoje, né? Humanamente falando, é algo que tem crescido muito. Tem pessoas que a gente atende na clínica, crianças de 8, 9 anos que têm a característica de um quadro deprimido. Mas o dialogar, o falar, o ter, como está dizendo aqui, essa live, né? Os amigos compartilhando sobre isso, essa troca de informação, gera em vocês a necessidade de procurar um psicólogo ou um profissional da área, um psicoterapeuta, né? Algo da área para que possam estar tratando esse assunto, que é um assunto muito sério, né? Que pode levar. Estamos agora no Setembro Amarelo, que trata de uma causa de suicídio, né? A depressão é um dos que pode desencadear um suicídio. A pessoa chega num quadro tão grande, de uma baixa autoestima tão grande, que ela acha que o suicídio é a melhor saída, e na verdade a pessoa que tenta um suicídio, ela não quer matar o corpo, ela quer matar a dor que ela sente, e como não é algo físico, né? É algo espiritual, é algo orgânico, ela não acha uma saída. Então, a melhor forma é essa, é o compartilhar, é a troca de informação. Tem os alcoólicos anônimos, que é algo fantástico, que o dia mais importante para ele é o dia de hoje, ele não preocupa com o que vai vir, nem com o de ontem que passou. E se a gente colocar isso, com certeza, nós seremos o quê? Tratados de uma forma melhor no compartilhar, nessa troca de informação, nesse sentimento que muitas vezes tem, como o Júnior relatou aqui, né? Se a pessoa acorda com taquicardia, a pessoa dorme e acorda já cansado, né? E ela vai buscar uma resposta. Como ela não encontra essa resposta, ela entra nesse quadro de angústia, de tristeza, sem esquecer de um processo que a gente acarreta, né? Porque o adulto hoje ele foi uma criança, né? Um adulto hoje ele teve uma história de vida. Um pai, uma mãe, uma família estabilizada ou não, uma família que gerou problemas ou não. Então, quando você chega na área adulta e acha que você pode resolver aquele problema que você viveu na infância e depara com essa mesma impossibilidade, você assume como que você não tem a capacidade de resolver seu problema e entra nesse quadro de depressão, de angústia, algo muito sério que tem que ser tratado. E, posteriormente, se não for tratado, pode gerar um quadro maior e levar até mesmo ao suicídio. Então, é algo muito sério que tem que se dar essa importância. Sim. Ô Alex, para a pessoa que está passando por essa situação, o que você aconselharia primeiro? Ela procurar ajuda na família ou buscar ajuda com o terapeuta? Júnior, todos nós temos uma história familiar. Todos nós temos, a psicologia usa a questão de traumas, de sentimentos, que a gente não sabe lidar com isso. Então, a primeira coisa é tentar resolver o problema. Vamos colocar uma situação. Se eu tenho algum problema na minha família, algo que não tratou, algo que não foi tratado. Imagina que você depara com alguém que te compartilha algo que você vivenciou ou está vivendo que não foi tratado. Automaticamente você tem um bloqueio sobre aquilo. Porque a pessoa ela vai te reportar um problema que você tem esse problema. Então, como que eu vou? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Então, a primeira coisa, como foi dito aqui, tudo é a base de diálogo. Já dizia, a gente brinca, chacrinha, né? Que quem não comunica se estrumbica. Então, a primeira coisa é verbalizar.
É entender que quando eu procuro um profissional, eu não tenho que esperar chegar na última consequência para procurar um profissional, não. Tem pessoas capacitadas, que tiveram uma vivência e que vai te direcionar sobre isso. E às vezes são coisas simples, uma simples posição. Eu não sei se vocês assistiram aquele filme da Mulher Maravilha, e saiu uma pesquisa interessante dizendo que as mulheres de meia idade que assistiram, elas ficaram empoderadas pela simples posição, uma simples postura. Uma pessoa de ombro caído, olhando para baixo, automaticamente, pela própria posição da pessoa, ela já se sente uma pessoa deprimida, angustiada. Agora, aquela posição de alguém andar, né, de queixo levantado, algo tão simples já muda completamente uma postura, muda completamente o bem-estar de uma pessoa. Então, assim, não é uma fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Você chegar no profissional e ele falar, você, eu vou resolver seu problema, você pode sair que é balela, é conversa fiada. É um processo. E como um processo depende muito mais de quem está procurando a ajuda de quem aquele que está, na verdade, direcionando ou ajudando. Mas a procura de um profissional, de um bom profissional, é algo extremamente necessário para lidar com essas demandas. Porque olha o que acontece. Você encontra uma pessoa e você acha que a sua presença vai resolver o problema dela. Na verdade, não. Às vezes aquela pessoa ela está ouvindo o que você fala, mas não entende nada, porque ela não quer isso. Não é? A pessoa deprimida, ela quer ficar sozinha, ela quer se isolar. Muitos procuram uma resposta no exercício físico e ela extrapola e gera uma dor, um exercício mal feito. Algumas vão para comida, outros vão para bebida, outros se inveteram na questão do sexo. Não é? Então ela quer buscar uma fuga, uma esquiva por essa necessidade que ela tem. Mas, mais uma vez eu falo, o diálogo é a melhor coisa, o compartilhar é a melhor forma. E procurar uma ajuda profissional, porque há também a questão orgânica, não é? Tem casos que o psicólogo vai resolver, mas tem casos que o psicólogo vai mandar para o psiquiatra, que vai te medicar, vai te dar um medicamento, para que ele possa estabilizar, para que ele possa trazer um humor tranquilo. Senão, é muito complicado. Sim. Uma das pessoas que ao ver a minha publicação falou que tem feito uso do medicamento e que o medicamento já não está resolvendo, e tampouco o tratamento. O que poderia ser aconselhado nessa situação? Olha, a questão do medicamento ele é como um coadjuvante num processo. Nós sabemos, a gente sempre fala, né, que tem a serotonina, que você consegue no quê? No sol, você consegue no chocolate, você consegue no sexo, né? E você consegue também fazendo exercício. Então a pessoa ela tem que fazer, não é uma fórmula mágica, não existe uma pílula da fórmula mágica. Por isso que eu fui dito aqui, se você vai no profissional e ele fala, toma isso e resolve, é conversa fiada. Então é um processo. São situações que você tem que agregar juntamente com isso. Um remédio só, imagina se tivesse a pílula do emagrecimento. Ia ser maravilhoso, né? Você dorme fraco, acorda forte. Do emagrecimento, você dorme gordo, acorda... Não existe isso, não. Então, tudo é um processo. Eu tenho que fazer esse tratamento, não só a questão da medicalização, porque a gente sabe que o falar é o melhor. Eu cito uma coisa interessante, Júnior, que os nossos avós diziam, né? Fala, não fica entalado com ninguém não, né? Então tem hora que a pessoa está tão entalada que a pessoa distrata alguém, ela fica muda, ela não fala uma palavra. Quando chega em casa, ela fala, eu podia ter falado isso, por que eu não falei isso? Eu podia ter falado aquilo, não, mas da próxima vez, aquilo está entalado em você. Então, quando eu verbalizo, quando eu tenho um medicamento e eu faço aquilo que é necessário, uma caminhada, parar um pouco, nós vivemos num tempo que nós não temos tempo para nada. Nós estamos tão estressados que você para num sinal de trânsito, que talvez ele demore o máximo aqui em Montes Claros 1 minuto e 20, você fica extremamente estressado com aquele sinal que não abre. Uma fila de banco, num supermercado. A gente fica extremamente estressado por coisas relativamente tão simples. E isso vai agregando a cada dia mais uma situação de estresse que a gente vive. Então, o medicamento sozinho, ele não vai resolver, e a terapia só também não vai resolver. Mas se eu conseguir fazer a junção dos dois, de ter o medicamento e ter um momento de terapia, um momento de relaxamento, desliga tudo que você tem, para um pouco, desliga celular, né? Vai para um parque, faz uma caminhada, coloca um fone de uma música que você gosta, não é muito tempo, não. 5 minutos, que for de 5 minutos de qualidade, muda completamente seu dia. E normalmente, imagina uma pessoa que acorda que 8 horas da manhã ela está estressada. Meio-dia ela mata um. Então, olha só.
Mas se eu tirar um tempo de fazer uma reflexão, de fazer um simples exercício, um exercício tão simples. Por exemplo, você inspira e conta até 4, segura contando até 4 e depois inspira contando até 4. Você vai oxigenar seu cérebro, vai mandar a oxigenação para uma parte que não é tão habitual na nossa vida. Então, um exercício relativamente simples. O que os nossos avós diziam, os pais diziam? Conta até 10, respira fundo. É as técnicas que nós usamos hoje, algo comprovado cientificamente. Então, você que está assim, para um pouco, sai um pouco da rotina. Não é porque tem gente que está na rotina. Se algo der errado, ela fica extremamente nervosa. Então, sai um pouco dessa rotina. Né? Exercício simples que a gente fala. Você que põe o relógio no lado esquerdo, põe no lado direito. Você que escreve que é destro, tenta escrever com a mão esquerda. Né? Anda dentro de casa com os olhos fechados, um dia mesmo no escuro com os olhos fechados. Tenta caminhar de costa. Então, são coisas que saem da nossa rotina. E muitas vezes a gente não quer fazer isso. A gente acha que é uma situação difícil e complicada, que é algo grande que tem que mudar a nossa vida, não. São pequenas coisas a cada dia, criando um novo hábito para a gente sair da situação. Outra coisa, como você sabe, né, eu sou atleta e eu queria saber se existe um motivo para explicar o surgimento da depressão e da ansiedade, porque às vezes a gente subestima algumas situações. Recentemente morreu um pastor, né, ele suicidou porque ele também estava se sentindo depressivo. Teve o caso do padre Marcelo Rossi também, que teve depressão. A gente conhece atletas também que estão passando pela mesma situação, ou que passaram, que chegaram a se suicidar. Eu não esperava ter passado por essa situação e não me lembro de ter passado alguma situação que pudesse falar assim, foi isso que desencadeou, porque acredito que isso seja consequência de vários outros fatores que vieram se acumulando. Isso pode acontecer em qualquer idade? Sim, olha, a questão como eu citei aqui, há crianças com 8, 9 anos que têm o quadro de depressão. E isso é o que gera, porque a mãe acumula, compra um presente, naquele momento, aquele presente, ele vai suprir a carência daquela criança. Mas, na verdade, nós crescemos e como que nós também quiséssemos um presente, mas não mais um carrinho. Eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma vida estabilizada. A gente vive num mundo muito competitivo, né, na questão de dinheiro. Perguntas importantes que a gente sempre fala. Você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Quem é o seu pai? Nós moramos numa cidade relativamente grande, mas ao mesmo tempo pequeno. Né? Eu sou filho de fulano, que mora em tal rua, então a gente identifica-se com isso. A partir do momento que a pessoa ela perde essa referência, não é? Ela se torna alguém como se fosse alguém que não estivesse vivendo na plenitude pelo qual ela gostaria de estar. Principalmente quando você faz uma analogia. Fulano tem 25 anos, eu tenho 25. Ele tem, eu não tenho. Ele pode, eu não pode. Ele já... Nós começamos a entrar no quadro pela simples questão de não ter algo que talvez o outro tenha e nós não temos. Então a primeira coisa é viver a minha realidade. Eu tenho que ter a minha realidade. Porque eu não posso. Tem uma frase que eu acho interessante que diz assim: eu não vou comprar o que eu não posso, com dinheiro que eu não tenho, para me mostrar para quem não gosta de mim. Mas tem gente que às vezes faz isso. Não é? Então você chega lá na questão que você falou do fisiculturismo, ou de qualquer marca que a gente chega. A pessoa ela tem um sonho de ter, um exemplo, 35 de braço. Quando chega no 35, ela já quer ter 40. Quando chega no 40, ela quer ter 45. Então a pessoa está numa constante busca, e isso é salutar, isso é importante. A dificuldade é quando isso se torna uma meta na minha vida. Porque quando eu chego nessa meta, eu quero aumentar essa meta. E muitas pessoas não medem os esforços para chegar. Para eles, o meio justifica os fins, mas nós sabemos que não. Não é? Então, hoje em dia, a partir do momento que eu tenho primeiro que traçar um objetivo. Por quê? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho está bom. Eu tenho que ter um objetivo. Porque talvez o vento que sopra a favor, se eu estou na direção errada, ele vai me levar para outro lugar completamente diferente. Então, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, é saber o que está atrapalhando a minha vida, o que eu posso melhorar para mim ter o meu objetivo. Porque se uma pessoa quer ser médico e não quer estudar medicina, como é que vai ser médico? A não ser se ele for lá para a Amazônia e ser um pajé, né? Vai ter que conhecer planta, né? Se eu quero ser um advogado, mas eu não quero estudar o direito para mim aprender. Então, a partir do momento, a primeira coisa é o quê? Identificar onde é que eu estou.
Como é que está a minha vida? Eu sempre falo, um tempo atrás eu fui fazer um curso num grande hotel aqui em Minas Gerais, e quando você chega lá, primeiro tem uma placa, pare. Ele te manda parar. Ele para, depois ele fala, desliga os faróis, acenda a luz interna e identifique. Se nós pegarmos isso para a nossa vida, nós vamos entender muita coisa. A primeira coisa, eu tenho que parar. Para o que você está fazendo. Faz uma autoanálise da sua vida. O passado, já diz, não volta mais. O futuro ainda vai vir. É o meu presente. Eu não tenho como mudar o meu passado, mas eu posso mudar o meu futuro. Então, o meu futuro ele vai ter que ser mudado agora no presente. E a primeira coisa que nós falamos aqui é mudar estas crenças. As pessoas que estão nos ouvindo, só para você ver um simples gesto. Cruza as mãos normalmente quando as pessoas fazem assim, numa posição de oração. Cruza as mãos para você ver. Eu não sei se você coloca o polegar direito em cima ou o esquerdo embaixo, mas se você coloca, inverta. Coloca o polegar em cima, direito ou esquerdo. Inverta a situação habitual que você faz. Se você apertar e comprimir, você vai ver que gera um desconforto, porque a posição original já é a que você acostumou. Então, uma coisa tão simples dessa, que gera um desconforto na gente, aí que eu falo, não tem fórmula mágica, não. É processo. E para que se torne um hábito, tem que ser no mínimo 21 dias. Porque se a pessoa ela começa uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, ela faz uma semana, se ela para, ela volta na estaca zero. É por isso que as pessoas falam, gente, eu não consigo. Vou levantar amanhã é segunda-feira, é o melhor dia para fazer um regime, né? Vou começar na segunda. Ela faz segunda, terça, quarta, quinta, chega na sexta, aí ela tem o dia do lixo, que é sábado e domingo, ela volta tudo de novo. Então, para se criar um hábito, é no mínimo 21 dias e no máximo 60 dias. Se eu conseguir romper a cada dia essas situações que eu estou vivendo, de infância que eu tive, de adolescência que eu tive, não é? Eu vou completar 51 anos de idade. Na minha época, ninguém sabia o que era bullying. Mas chamava o outro orelhão, o cabeção, o barrigudo. A gente entendia aquilo como uma afronta, a gente guardava aquilo. Só que a gente vive hoje, nos dias de hoje, as pessoas, muitas vezes, elas são tão melindrosas, porque uma história de vida que ela teve. A infância difícil, a questão do pai, a psicanálise fala que a gente coloca por debaixo da pele, você guarda aquilo ali, e aí afronta, quando você é afrontado, é como se aquele gigante adormecido viesse novamente, aí mostra as nossas mazelas, a nossa tristeza, a nossa angústia. Por quê? Porque nós não sabemos lidar com isso. Então, a dica que a gente sempre dá é essa. Primeira coisa, pare. Como falar, identifique, pare. Não é? Apague as luzes, porque tem hora que a gente procura a solução fora. Não, a solução está dentro da gente. Quando fala acende a luz interna, veja o que você tem de bom. Eu trabalho numa área da psicologia, que é a psicologia positiva. E muitas vezes as pessoas querem trabalhar, diminuir o lado negativo. Não. Vamos imaginar, você tem 80% de coisas negativas que você quer melhorar e tem 20% de coisas boas. Vamos trabalhar os 20% de coisas boas? Você que está nos assistindo aqui agora, me fale uma coisa boa que você faz. Uma simples coisa, uma coisa que você identifica. Olha, eu faço isso de bom. Se alguém falar não tem nada de bom na minha vida, eu vou dizer que o seu caso está grave, né? Alguma coisa boa que você faz. Então, se ancore nisso, nessa coisa boa. Começa a crescer por isso, começa a ter isso como motivação. Porque se a gente procurar uns 80% de coisas ruins que talvez nós temos, eu não vou sair nunca dessa situação. Então, quer dizer, é possível? É. Mas depende de você. Está dentro de você. A capacidade está dentro de você. Sim, eu sentia uma ausência enorme de sentido na vida. Era simplesmente muito vazio. E voltando para o aconselhamento espiritual, você acha que pode haver progresso no tratamento quando buscado um direcionamento espiritual? Júnior, é interessante o que você falou. Nós estamos falando aqui na questão, nós não estamos falando de questão de religião, não é religião. Religião não salva tanto que você citou aí. Não é? Pastores que suicidam, essa semana passada, inclusive, um suicidou. Né? O padre Marcelo, o padre Fábio de Mello, que é um sujeito conhecido no Brasil e fora do Brasil, onde ele declarou a síndrome de pânico, entrando no avião, deu um pânico geral nele, né? uma pessoa extremamente religiosa, conhecedor. Então, isso não tira de ninguém sentir essas situações. Não é? Pode ser um grande, um pequeno, um rico, um pobre, um negro, um branco, pode ser qualquer pessoa. Ninguém está imune a viver isso, um quadro depressivo.
Tem dia que a gente acorda triste, angustiado, parece que o mundo todo conspira contra a gente. Eu tenho que saber lidar como você falou. Porque quando vem o quadro depressivo, eu vou tentar suprir em alguma coisa. Ou, como foi dito, através da comida, ou da bebida, ou do sexo, ou das drogas. Eu vou tentar suprir essa necessidade, essa carência que eu tenho. Esse vazio que eu tenho. A busca de Deus ou algo espiritual, ela muda muito. Não é? Porque é comprovado cientificamente que aquelas pessoas que acreditam em alguma coisa, que têm fé, elas conseguem mudar. O próprio organismo muda. A pessoa que se entrega, ela tem uma sobrevida muito menor. Mas tem gente que luta contra o câncer, tem gente que luta contra a enfermidade, ela tem uma sobrevida muito boa. Porque tudo está aqui, determina no nosso cérebro. Né? O cérebro é tão pequeno, é menos de 2% do corpo, mas ela gasta quase mais de 30% da energia que o corpo gera para o corpo todo. Então, se eu tiver uma mudança de mentalidade, a gente sempre fala de paradigmas, né? Eu vou ter uma vida boa. Eu vou ter que começar, não é o simples pensamento positivo, mas é o pensar e o agir. É buscar resposta nisso. E a dificuldade é essa. Se eu falo com você que o problema que você tem é aquela cadeira que está na sua casa, você joga ela fora. Mas não é isso. A verdade não é algo físico. Então, buscando a Deus, tendo uma espiritualidade, acreditando em algo e colocando a minha fé nisso, isso com certeza vai ajudar muito nesse processo, como nós falamos. É um processo. Outra coisa, só buscar a religião não vai dar certo. Se fosse assim, não tinha tanto sacerdote católico que estava em depressão, não tinha tanto pastores evangélicos que estavam tirando a própria vida, não é? Então, às vezes, nós temos que desconstruir isso. Eu tenho que buscar, como foi dito, uma ajuda médica, um exemplo, um psiquiatra que pode receitar um remédio, uma ajuda psicológica, um psicólogo que vai me ouvir, que vai ajudar na minha alma, e uma ajuda, uma crença. Não é nenhum Deus que eu acredito, nenhuma religião que eu tenho buscado, não é de buscar uma satisfação, uma meditação, algo que vai me elevar o meu espírito a buscar a Deus e ter, como falamos nesse tratamento, né, uma busca e uma melhora significativa. Então é isso aí, pessoal. Falamos um pouquinho aí a respeito desse assunto que me aconteceu. Trouxe o Alex também para falar um pouco sobre isso, psicólogo também. A live vai ficar salva aí no meu Instagram. Quem quiser a live, só me mandar no direct que aí eu envio. E é isso aí. Alex, muito obrigado. Falou, Genal. E é nóis. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.